A mesma instância C2 com a mesma potência de processamento pode custar até 10 vezes mais dependendo só de como você contrata ela. E não é sobre o hardware, é sobre a forma de compra. Então aqui a gente tem 3 modelos de pagamento, 3 lógicas de decisão. O on-demand, gente, ele é totalmente flexível. Você paga o preço cheio por isso e paga pelo que usa. O reserved é um compromisso de longo prazo, em troca de um desconto considerável. Já o spot é a capacidade sobrando da AWS vendida barata, só que com risco de ser retomada com pouco aviso. Então essa é uma prática até comum, até mesmo quando a gente fala de utilização de AI, integrar com uma API, você tem a opção de batch, que é basicamente você manda o que você tem que processar e ela responde quando tiver tempo ou capacidade ociosa e você paga ali metade do preço, ou depende do percentual de desconto, mas você vai usar para uma carga imprevisível. Aqui no Reserved, se você tem uma previsibilidade boa, uma aplicação que está firme, vai ficar firme, então você pode fechar um compromisso ali de 3 anos e ter um desconto ainda maior. Então, a prova gosta muito de testar essas diferenças, né? Ela gera vários cenários ali de uso para você. Então, colocando os três aqui lado a lado, a decisão fica óbvia, mas repara que o modelo mais barato não é automaticamente o melhor, ele só é o melhor para um tipo específico de carga de trabalho, aquela que aguenta ser interrompida sem drama. Então, aqui um exemplo prático é renderizar um vídeo em lote, processar uma fila enorme de imagens, treinar um modelo que salva o progresso de tempos em tempos, tudo isso aguenta perder a instância no meio e recomeçar de onde parou. Já um servidor de banco de dados em produção, ele não aguenta esse tipo de susto. Um cenário comum em startup no início, o time sobe tudo em on-demand porque parece mais simples de configurar e só percebe o tamanho da economia perdida quando alguém revisa a fatura meses depois e vê o workload previsível rodando 24 horas pagando o preço cheio o tempo inteiro. Do outro lado, tem a empresa que compra o reserva de 3 anos para uma carga que muda toda hora e fica presa num compromisso caro, pagando por capacidade que nem sempre usa. Então, sempre usar de métricas, de dados para tomar essas decisões, porque senão é puro achismo e quase nunca dá certo. E aqui, gente, a nossa perguntinha da aula. Para um processamento mensal em lote, o que pode ser pausado e retomado sem problema? Vocês acham que o mais econômico é a reserva de 3 anos ou é spot? Então, pensa no risco de interrupção antes de eu revelar. Então, gente, né, esse próprio enunciado deu uma dica ali, né? Então, pode ser pausado e retomado sem problema. Normalmente, vai ser um enunciado muito maior, mas se você conseguir capturar as palavras-chave certas, você vai responder certo com facilidade. Então, a resposta aqui é o spot, é exatamente o tipo de carga que a interrupção não prejudica, então dá para aproveitar o desconto de até 90% sem risco real para o seu negócio. A reserved faria sentido se essa carga rodasse o tempo todo, o que não é o caso aqui. Então, gente, no nosso curso completo tem um laboratório prático inteiro só sobre lançar em instância Spot com as boas práticas certas, incluindo o que fazer quando a AWS avisa que vai retomar a capacidade. E eu acho que a seção do curso que mais tem laboratórios, que eu mais explorei, é justamente a de EC2. Então tem uma seção só de EC2, se eu não me engano, acho que a gente tem uns tem mais de 10 laboratórios só de EC2, ou 20, não tenho certeza agora, mas é bastante na seção de EC2 que a gente tem. E depois tem uma que a gente fala só sobre ASG, né? O Auto-Scaling Group, e também Load Balancing, né? Que a gente daí brinca um pouco mais com essas instâncias. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo daqui a pouco, aula sobre Auto-Scaling e Load Balancing.